Preto número 92 no ar. Neste novo horário, agora para sempre, quinta-feira, às 19 horas, aqui na Causa Operária TV. Então, você que nos acompanhava às terças-feiras, mude a sua rotina, divulgue para os camaradas que nosso programa, o Tição, Programa de Preto, vai ao ar às quintas, às 19 horas, e com 1h30 de programa, porque a treta é muito grande, tem que ter bastante coisa para falar, tem muito debate, muita discussão a respeito dos últimos acontecimentos. Esta noite, eu, Juliano Lopes, e aqui comigo na mesa, a companheira Isadora Dias. Boa noite, Isadora. Boa noite, Juliano. Estamos aí, novo horário, com mais tempo para trazer aí os debates do coletivo João Cândido, coletivo de negros do PCO. E compartilhe então o programa para que mais pessoas conheçam nosso programa, participem do debate no chat, contribuam também com um superchat para a nossa Causa Operária TV e divulgue aí para o pessoal. Exatamente, aproveito e passo a bola para um outro integrante do coletivo de negros João Cândido, o companheiro Eric Menezes, diretamente de Salvador, Bahia. Companheiro Eric, boa noite, amigo. Boa noite, companheiros, Juliano, Isadora, o pessoal que está assistindo aí. Vamos nessa com um programa com um update aí maior. Exatamente, vamos lá. Nós temos bastante temas para serem discutidos aqui. O primeiro, como é a pauta regular, é a nossa história, datas históricas, né? A gente, na pesquisa da pauta, descobriu que amanhã, dia 12 de junho, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. É uma dessas datas deliberadas pelos órgãos internacionais supostamente de defesa do direito do trabalhador, dos direitos infantis. Você não quer comentar um pouquinho, Eric, você que puxou esta pauta? Sim. Amanhã, além do Dia dos Namorados, né, que todo mundo lembra, mas é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, né, instituído aí pela OIT em 2002. Aqui no Brasil ele virou Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil em 2007, né, através de lei, e tem atividades aí pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Mas o importante aqui a gente citar, né, principalmente na nossa temática aqui, é alguns dados que trazem a PNAD, né, que está incluso no mapa do trabalho infantil divulgado por essas instituições. Na PNAD, desde 2005, a de 2007 também, vem trazendo o número de 2.700.000 crianças, né, e adolescentes na faixa de 5 a 17 anos dentro do trabalho infantil no país, né. Dessas 2.700.000, temos 62,7% são negras, né, crianças negras. E aí a gente ainda tem, né, que num tipo de trabalho infantil doméstico, né, você tem 73,5% são negros, ou seja, no trabalho infantil doméstico ainda é maior a quantidade de negros, sendo que é quase sempre meninas, né. É importante destacar que esse trabalho infantil doméstico, aqui no Nordeste, no Norte também é muito comum, tem um tipo de trabalho que é chamado de apadrinhamento, né, o filho de criação, né, que meninas, né, crianças de 10, 11 anos, a partir dessa idade, vão trabalhar na casa de famílias de melhor condição, né, como babás, como empregadas, né, fazer todo tipo de trabalho e é tratado de uma forma eufemística, né, como está sendo ajudado, né, estou trazendo ela para estudar, né, como está aqui, filha de criação, eu crio como se fosse minha filha, né, é mais ou menos isso aí que está incluído no trabalho infantil doméstico, né, e ainda tem uma boa parcela, né, dessas 2.700.000 crianças que estão no campo, né, então é importante, mais um dado sobre a população negra aí, que a gente deve considerar nesse dia 12 de junho aí, contra o trabalho infantil. Na verdade, os dados eles informam a situação de escravidão, na verdade, a manutenção de um sistema escravocrata. Muito que bem, a abolição formalmente acabou, mas nós temos milhões de crianças aí, de maioria negra, trabalhando como se escravos fossem ainda
aqui no país. Com certeza, né, esses números devem ter aumentado com o golpe de Estado, né? Finalmente a direita ruralista, ela é uma defensora tradicional da manutenção do trabalho escravo, tradicional da manutenção da condição de oprimido do povo negro, e também você vê que esses números revelam que existe, né, está colocado uma tarefa efetivamente revolucionária para a população negra, que é destruir, né, esse sistema. Não é possível que em 2020 nós temos mais de 2 milhões de crianças, de maioria negra, trabalhando aí como escravos, tanto nas cidades, né, que é essa escravidão que o Eric colocou, essa escravidão doméstica aí. Isso aí eu vou falar para vocês, é um negócio mais horripilante que tem no Brasil, porque se mantém o negro lá, de fato, tem várias casas que ainda, no interior, nossa senhora, tem várias casas que ainda são assim, o negro tem até uma portinha para entrar pelo fundo, né? É uma espécie de mini senzala as residências aí. E nas cidades é isso daí, a mão de obra barata também, né? É o negro sendo usado aí para trabalho escravo como mão de obra barata, ganha muito pouco quando ganha, né? E vive muito pouco também. Vale também, né, destacar que esses pontos devem ser levantados nessas manifestações antirracistas, né? Porque até vai ser discussão aqui do programa, mas quando se fala antirracismo, é até meio vago, né? Antirracismo é libertar essas milhões de crianças desse trabalho escravo. É o único antirracismo possível, se é que dá para se dizer isso daí. Não existe outra política diferente. O que nós vamos fazer, né? Qual que é a discussão? Mas, enfim, vamos entrar no debate político mais à frente. Se não tivermos mais considerações a respeito desse tema, eu vou passar para a nossa pauta regular. Bora lá. Então, vamos dizer o seguinte. Foi interessante, nós discutimos o coletivo de negros João Cândido, a realização de um ato na sede da Fundação Palmares, que fica ali no setor comercial sul, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória. E, finalmente, aconteceu um ato na última sexta-feira passada, teve um ato sexta-feira passada? Foi passada. Na passada, em frente à Fundação Palmares, diante das colocações racistas e totalmente fascistoides do atual, né? Não sei se foi afastado já também, o atual presidente aí da Fundação Palmares, o senhor Sérgio Camargo, que inclusive ameaçou de processo o PCO. Tá aí a foto do ato. Nós estivemos presentes. Inclusive tá ali Zumbi, à esquerda ali, né? Imagino que se estivesse vivo, daria cabo do senhor Sérgio Camargo, né? Porque Zumbi também não gosta, vamos dizer que ele não gostava muito desses negros que se ajoelham diante do regime. Os né? negros de alma branca. Exatamente. Está aí os representantes das religiões afro também. Nós estamos ali logo ao fundo. E foi um ato realizado na Fundação Palmares, uma iniciativa muito boa, né? Vocês devem lembrar que até pouco tempo atrás era o hashtag Fique em Casa, a pandemia, mas o cinto apertou e foi preciso sair às ruas. O cidadão Sérgio Camargo com certeza sairá junto do senhor Jair Bolsonaro. Vamos ver se ele vai sair pelas portas dos fundos, né? Como um bom negro obediente ao sistema racista colocado no Poder Executivo. Mas está aí, ato realizado em Brasília. Fundação Palmares. Mostrando como se combate essa extrema-direita, né? Porque ficar lá só nas hashtags fora Sérgio Camargo, etc., não ia dar em nada, né? Então o povo foi lá e mostrou que o Sérgio Camargo ele não representa o povo negro brasileiro. O correto mesmo é assim, bater na porta, né? Pedir licença. Opa, tudo bem? Bom dia. Senhor Sérgio Camargo, prazer conhecê-lo. Por favor, queira se retirar. Pode até pegar os seus pertences. Vamos aqui ser muito educados, pelo menos neste primeiro momento. A Fundação Palmares aqui pertence ao movimento negro organizado. Passar bem. Não é tão difícil fazer isso daí. Claro, se tiver problemas, né, na execução da tarefa, que pode ser que aconteça alguma coisa, outras medidas devem ser tomadas. Mas até aí, dá para fazer. Dá. Bom, o companheiro Eric quer comentar um pouco, até porque tem matérias aqui sobre o cidadão. Tem uma polêmica, 5 matérias sobre o Sérgio Camargo, a esquerda e tudo, né? O ato realmente foi muito importante, né? Porque o Sérgio Camargo já tem uma longa ficha corrida aí, né? Uma folha corrida aí de ataques à comunidade. O cara tá na presidência da Fundação Palmares.
pessoal aí que tá de branco, né, que foi o pessoal dos terreiros, né, da região, e ficou, só entrando rapidamente no detalhe, na semana anterior, não, foi na mesma semana, no dia 3, foi divulgado na imprensa burguesa, né, uma entrevista que ele novamente xingou, além de xingar Zumbi como sempre, ele xingou a filha de santo aqui, né, uma mãe do terreiro de lá da região, falou aquela filha da não sei o que, macumbeira, miserável, tudo mais. Olha o nível da criatura, né? Então, pessoal, a gente tem que realmente botar esse cara para correr aí. Exatamente. Ele é tão pernicioso quanto qualquer fascista que você encontre, por exemplo, na Avenida Paulista. Uhum. Inclusive, em ataque aí ao Sérgio Camargo, o Vitor Assis, membro do coletivo João Cândido, ele tem feito uma série de matérias no Diário da Causa Operária, discutindo aí a luta do povo negro. Nós fomos ameaçados aí de processo pelo Sérgio Camargo, justamente por denunciar as atitudes dele como presidente aí da Fundação Palmares. E, ao contrário do que ele pensa, né, ele acha assim, eu vou ameaçar aí esses neguinhos, quem sabe eles ficam com medo. Mas não é o nosso caso, né? Pelo contrário, a gente fez aí uma série para combater o Sérgio Camargo, combater as mentiras que ele colocou sobre o movimento negro na página da Fundação Palmares, e também tem uma discussão sobre a história do movimento negro no geral, né, aqui no Brasil principalmente, e algumas polêmicas, algumas discussões em relação a algumas ideologias atuais no movimento negro. Por exemplo, na última matéria sobre, acho que na quarta matéria da sequência, o companheiro levanta um debate aí sobre o lugar de fala. Aqui no Brasil ele é levantado principalmente pela filósofa Djamila Ribeiro, e nessa matéria vocês podem aí conhecer melhor os nossos argumentos em relação a isso. Exatamente. Eu acho que está correto. Inclusive, o bom mesmo é ter uma faixona fora Sérgio Camargo, fora golpistas da Fundação Palmares, que inclusive os áudios foram vazados lá por gente lá dentro que não gosta dele, né? Que é um bom sinal. Tá certo mesmo, tem que denunciar esse rapaz, esse cidadão aí, e promover a manifestação por sua saída da Fundação Palmares e devolver ao povo, né? Que diabo que está agora ocupando a presidência da Fundação Palmares? Um senhor de engenho lá, o cara está lá, tem lá a pele negra, mas só, porque a política dele é a política da Ku Klux Klan, né? É como se um branco da Ku Klux Klan botasse uma pele negra, né? Um cara falar que a princesa Isabel, ela está acima do Zumbi dos Palmares na luta do negro, que ela foi muito mais importante para a luta do povo negro do que o próprio Zumbi, é um ataque aí preocupante à história do povo negro, né? Ele pode criar aí toda uma confusão dentro do movimento, dentro dos negros, e se a gente deixar, de fato, um dia a princesa Isabel tornar-se a heroína do povo negro, né? Exatamente. Não só porque ela é, tudo bem, ela não é um debate porque ela era branca, né? Mas pelas coisas que ela fez que não significam nada para o povo negro. Isto. E tocando aqui a nossa pauta, o chapinha dele lá, o Fernando Holliday, ele rapidinho procurou, né, se desvencilhar da bagunça, falando, ih, rapaz, isso aqui vai dar ruim. Fernando Holliday falou assim, vai dar ruim. Aí começou a falar que não tinha nada a ver com peixe, que ele não pensava igual o Sérgio Camargo, que etc, etc, etc. Fernando Holliday, só para recordar, é o cara que invadiu uma reunião da esquerda para rasgar, salvo engano, um pôster do Che Guevara, né? Numa reunião da esquerda. Fato que nós do PCO respondemos que em situações como essa, o cidadão deveria ter a cabeça batida contra a parede. Não sou eu quem diz, é a nossa imprensa, da qual eu faço parte. Então, por favor, se for processar... Não processa o Juliano. Tá ele aí, ó. Outro negro de alma branca. Esse é o primeiro do golpe, né? Ele é um cara muito liso, também é muito bocudo, né? Gosta de falar. Ele é tipo aquele Mamãe Corri, Mamãe Falei. Como é o nome do Mamãe Falei?
Arthur. Arthur. Ele é o Arthur preto, desbocado, folgadinho, né? Mas logo, quando a situação apertou um pouquinho agora, ele quis botar o corpo de lado aí, sair pela tangente. Mas tá aí, Fernando Holliday também demonstrou um certo receio das mobilizações que estão acontecendo. Só para um comentário aqui do Carlos Adustos, como eu comentei sobre o lugar de fala, ele fez um comentário que ele já foi estilizado por negros de almas brancas na universidade por utilizar Florestan Fernandes em uma apresentação. O lugar de fala é uma estupidez gigantesca. A questão do lugar de fala, inclusive comentado na coluna, é que ela é um método de censura, né? Censurar o pessoal de falar, você é negro, não pode falar, você é branco, não pode falar de racismo, você é homem, não pode falar de machismo, você é hétero, não pode falar sobre homofobia. E aí quem que pode falar? Então ninguém mais pode falar, né? Um jeito aí de censurar o pessoal. E aí, inclusive, puxando já questão da censura, e a gente passa pro Eric comentar, teve um ato lá em Recife contra a morte do menino Miguel, um filho de uma empregada doméstica que caiu de uma janela do prédio, enquanto a sua mãe, que era empregada da família que morava nesse prédio, estava passeando com o cachorro da madame. Aí a criança começou a chorar, a madame, sem um pingo de paciência com a criança, claro, né, ela tem empregada até para passear com o cachorro, você acha que ela vai ter paciência com uma criança negra? Ela simplesmente colocou a criança no elevador para a criança procurar a mãe. E o menino acabou caindo do 9º andar. E aí a população ficou super revoltada com a situação e foi fazer um protesto. E aí, nesse protesto, nós do coletivo João Cândido fomos participar do protesto. Inclusive, levamos aí uma faixa pelo Fora Bolsonaro. Uma faixa aí que foi recebida pela manifestação, mas tinha aí um pessoal do PSOL que não gostou muito da faixa pelo Fora Bolsonaro e queria aí impor para baixar a faixa, vieram aí com uma história de que ele estava querendo apropriar do movimento e etc e tal. Só que aí a faixa foi defendida pela população. Inclusive, a produção puder soltar aí o vídeo para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Quarentena, quarentena com direito. Direito à quarentena, quarentena com direito. Ei, madame, aprenda a lavar louça. Ei, madame, aprenda a lavar louça. Bolsonaro tá na presa com 30 anos de cadeia na cara. Ela pagou 20 mil pra ter a oportunidade de matar outra vida de leite. Essa bicha vai morrer! Essa bicha vai morrer! Vamos invadir o prédio! Vamos invadir o prédio! Vamos invadir o prédio! Tu não bota a cara não, porra! Deixa eu parar! Tá brigando não, pega a bandeira, pega a bandeira! Deixa aí, pai! Não, deixa aí, deixa eu mexer no chão! Passa, meu irmão, passa! Aí também, meu irmão! Respeita a família, por causa disso tudo é por causa de Bolsonaro! Mas tudo Bora, Bolsonaro! Mas você pega no dela? Vai! Culpa dele também! Culpa dele, cuidado pra você pega! Alô! Bora, Bolsonaro! Vai morrer, Bolsonaro! Tá aí um vídeo, vamos dizer assim, educativo do modo de luta da esquerda pequena burguesa, que segundo os informes apareceu lá toda disfarçada, e o modo de luta do trabalhador, que apareceu lá em defesa das reivindicações levantadas por nós. Eric, comente os detalhes. Pois é, né, pessoal? Comentando rapidamente esse caso do Sérgio Camargo, do Holliday, deixar bem claro que esses caras servem à direita e à extrema-direita, principalmente, para destruir
né, os símbolos da luta do povo negro, né, brasileiro. É isso que eles se prestam, né? Como o Bolsonaro fala várias vezes, né, ele não veio para construir nada, ele veio para destruir, e esses caras estão aí para isso. Eu preciso deixar bem claro isso aí para o pessoal não começar a pedir para esses caras, como o Sérgio Camargo, que está na posição da presidência da Fundação Palmares, de fazer reforma, de fazer projetos. O cara não vai fazer nada. O que ele vai fazer é destruir, né? Sobre essa questão do lugar de fala aí, o caso de Recife, que é exatamente um excelente exemplo, né, de como se comporta o trabalhador, né, a população pobre frente a um problema concreto, né? Você tinha lá um crime que foi cometido por uma representante da burguesia, né? A mulher ainda é esposa de um prefeito, né, do interior, e estava lá do prédio luxuoso, um dos mais luxuosos de Recife, né? E aquele ato foi lá, tinha gente da esquerda pequeno burguesa, e na hora que chegou o povão, o pessoal não quis saber de bem a conversa, né? O pessoal que mora na comunidade próxima ali, e levantou, não, Bolsonaro é culpado por isso aí sim, nada disso, né? E foi lá e ajudou a abrir a faixa, né? Isso aí escancara essa manipulação que é essa história de falar, de lugar de fala, né? Trazer essa ferramenta que, a meu ver, é uma forma de desarticular, né, a luta unificada dos trabalhadores, né? Muito colocada na questão da luta do povo negro, né? Que é como vocês falaram, se você não for negro, você não pode falar. Que maluquice é essa? Então, os negros vão travar, os negros brasileiros, os negros do mundo vão travar uma luta sozinhos contra a burguesia, contra todas a burguesia internacional, contra o imperialismo, e as mulheres vão travar a luta dela separada, a comunidade LGBTQ vai travar a luta dele separado. É uma maluquice isso aí, né? Eu achei fundamental esse vídeo, inclusive, tem que ser bem mais divulgado, porque você vê que a esquerda pequena burguesa, ela é malandra, né? Quer ali fazer demagogia com todo mundo. Quer demagogia com a polícia, com as vítimas, com o Estado. Acho que eles são demagogos até com eles mesmos, para ver se consegue algum resultado eleitoral. Não sei o que se passa, mas é um negócio muito escandaloso. Dá para entender mais ou menos até com relação ao que aconteceu aqui em São Paulo, do ato no Lago da Batata. Mas, enfim, a entrada, né? Eu acho que uma coisa significativa aí dessa situação específica, mas a entrada do povo trabalhador, do negro, do jovem de periferia, muda totalmente o cenário, essas manifestações todas, e eu vou dizer para vocês, é justamente disso que a burguesia morre de medo, que é muito tranquilo ficar com o Guilherme Boulos lá no Lago da Batata, em cima de um carrinho de som, com 853 horas de discurso. Isso daí eles aturam por mais uns 300 anos, não tem problema nenhum. Agora, quando entra a rapaziada disposta, com sangue nos olhos, como as organizadas entraram, inclusive, nos últimos finais de semana, para poder resolver a parada com os fascistas, eles têm medo disso daí. Por isso que eles contam com esse apoio da esquerda pequena burguesa, por um lado, e, por outro lado, com a própria repressão do Estado. Mas é isso. E uma outra coisa desse lugar de fala, que é importante destacar, é que esse pessoal usa isso daí para... Você só pode falar o que eles querem ouvir. Porque ali, quem tava com uma faixa do Fora Bolsonaro, apesar de estar com a blusa do PCO, porque quando você tá com a blusa do PCO, você pode ser negro, você pode ser mulher, que a esquerda pequena burguesa não se importa. Eles querem passar por cima de você de qualquer maneira. Mas mesmo assim, era o companheiro ali que estava com a faixa, era um negro, ele estava ali levantando uma reivindicação, e ele poderia encaixar aí no lugar de fala, né? Mas o lugar de fala só se encaixa quando você fala o que a esquerda pequena burguesa quer ouvir. Então, é apenas para isso que eles usam essa ideologia. Se você tem para falar qualquer outra coisa que eles não estão de acordo, aí eles já vêm com a carteirinha do movimento negro, de líder do movimento negro, para tentar te calar, para tentar calar a sua reivindicação. E geralmente eles fazem isso quando essa reivindicação vai em contraponto ao que eles querem fazer, né? No caso, se eles querem levantar uma campanha eleitoral, se você vai com uma palavra de ordem para derrubar o regime,
para destabilizar o regime que eles precisam e estão lutando aí para manter, eles vão atacar você. Exatamente. Bom, metade do programa, por isso que é bom ter mais tempo. Vamos ao nosso prato do dia, que é a questão dos atos. Antes de mais, produção, vamos às fotos. Em primeiro lugar, a foto da faixa do coletivo do Rio de Janeiro, se não estiver enganado. A faixa ficou espetacular, ficou muito bonita, ficou muito legal. Tá lá, olha como é que ficou bonita essa faixa. Ficou muito bonita. Tem lá a assinatura do nosso coletivo, assinatura da causa operária e dos comitês de luta contra o golpe. Feita pelos militantes do Rio de Janeiro. A faixa aí desfilou, né? Que uma faixa bonita dessa é um desfile. Desfilou no Rio de Janeiro, no último domingo, na manifestação contra o racismo pelo Fora Bolsonaro, realizada na cidade. Ficou muito boa mesmo. Tivemos outros atos, produção. Pode ir passando aí as outras imagens que nós tivemos nos últimos atos. Qual que é a ideia? Tá aí, ó, a gente na Paulista, apesar do Guilherme Boulos, e contra a direita fascista e contra o Poder Judiciário de São Paulo, que acha que pode dizer quando a gente deve ou não sair na rua. Não existe isso. A ditadura, se não acabou, tem que acabar. Fomos lá, fizemos nosso ato. Tá aí as companheiras do Piauí. Teresina também foram lá, fizeram suas atividades, suas manifestações. Todo mundo no último final de semana fazendo o esquenta para este final de semana de agora. Pode passar a produção, vamos nessa. Isso é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ainda, a manifestação tá aí. Lá foi um ato grande e, de acordo com a nossa faixa, o pessoal gritou muito aí pedindo o fim da polícia. Um hino aí que a gente sempre ouve nas manifestações: não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. Exatamente. Mostrando que a palavra é de ordem. Aí é Minas Gerais, Belo Horizonte. Minas ali é a nossa faixa, ó, fora Bolsonaro e todos os golpistas. Também fomos lá participar em marcha e manifestação. Aí é na cidade do Vetter. Blumenau? Blumenau, tá aí o ato em Blumenau. Os companheiros do Sul também saíram às ruas. Não é novidade, a política do PCO desde o começo da pandemia era justamente sair às ruas. Buscamos organizar os conselhos populares para reagir à questão da saúde. Defendemos que era preciso ter manifestação desde o começo da pandemia, que era preciso o povo sair na rua, que o Dória não ia resolver, os governadores não iam resolver, Bolsonaro menos ainda. Resultado natural dessa política são essas manifestações. Tá aí Brasília? Brasília foi o maior ato. Saudade de Brasa City. As torcidas tiveram peso também, os movimentos sociais. E apesar da pandemia, apesar do trabalho da campanha da burguesia Fica em Casa, acompanhado pela esquerda pequeno-burguesa, alguns setores da população seguindo aí uma política de vanguarda estão saindo às ruas para lutar, inclusive, para as reivindicações, para a gente enfrentar o coronavírus. A gente ficando lá em casa, digitando o hashtag acabe com o coronavírus, Bolsonaro, por favor, sentado na privada do banheiro, não vai resultar em nada. Você tem que sair nas ruas, até porque se a gente não sair das ruas, a gente vai ter que enfrentar algo muito pior do que apenas a pandemia, mas também o fechamento do regime, né? Porque o Bolsonaro estava aproveitando aí a inércia da esquerda justamente para colocar o batalhão dele nas ruas e simular aí que ele teria um apoio popular. E a esquerda ficando em casa daria essa impressão mesmo, né? Só sai quem defende o Bolsonaro e aí ele pode tomar as medidas que ele bem entender. Mas os atos da esquerda nas ruas, ele muda o jogo. Exatamente. Tá aí, o pessoal se organizou. Organizadas do Inter também. Acho que é Belo Horizonte, se não me engano. É que teve muitos atos. Entendeu. Onde que é, produção? Porto Alegre, tá aí. Esse daí é Teresina. Então, a gente esquentou os motores, né? Foi um aquece nesse último final de semana. E agora, dia 13 e dia 14, pelo menos aqui em São Paulo. Salvador, tá aí, ó. Terra do Eric. É aí? Não. É Recife. Isso é Recife, verdade.
Salvador vai ter foto de Salvador. Recife aí também, a faixa Fora Bolsonaro, tomando de conta. Aí é Salvador. Salvador, os companheiros. Bahia. Bahia Antifa, ó, que da hora. Fora Bolsonaro, abaixo o fascismo, faixão do PCO, logo ali atrás. O companheiro colocou aqui no chat que o PCO chama os atos de rua desde 2013, verdade. Estamos nas ruas com as nossas bandeiras, né? Importante destacar, desde 2013. 2013 foi a época do... Paulista também? Paulista? Paulista. Ah, Paulista, verdade, cara, verdade. Vou mostrar o Paulista aí. Tá aí, atos do PCO do último final de semana. E neste final de semana tem muito mais, tem bastante atividade chamada. Salvo engano, nas principais capitais haverá ato. Terão manifestações pelo Fora Bolsonaro neste sábado, dia 13. Exato. Se não em todas. Os atos aí eles foram sinalizados numa plenária que teve com o Brasil... Frente Popular Brasil? Ixi. Frente Brasil Popular. Frente Brasil Popular, desculpa. E na plenária participaram aí 300 grupos, inclusive grupos que assinaram o impeachment do Bolsonaro, e eles vão fazer um ato virtual, mas também sinalizaram aí, foi discutido na plenária a importância de fazer os atos presenciais. Então, foi definido aí como dia 13, um dia de luta pelo Fora Bolsonaro, e nós estamos convocando uns atos aí em rua, presencial, para a população poder se manifestar e, de fato, fazer algo que abale o regime bolsonarista e que impõe aí as necessidades da população. Que, diante os números do coronavírus, a revolta social, a crise social só tende a fazer aumentar a revolta popular, e a gente percebe, né, que tem aí uma tendência à manifestação. Mundialmente, nos Estados Unidos mesmo, a gente está vendo manifestações gigantescas, acompanhadas de manifestações na Europa. Aqui na América Latina também, no Chile, a gente tem uma situação de levante popular. Na Bolívia, eles voltaram a sair às ruas em manifestações, e aqui no Brasil a gente também tem que seguir esse bom exemplo dos trabalhadores que estão se manifestando mundialmente. Exato. Companheiro Eric, não quer fazer uma chamada para usar o ato em Salvador, na nossa África brasileira, Bahia? Sim, com certeza. O ato do domingo foi muito bom. As torcidas antifascistas aí, né, se colocaram, vieram para a rua, fizeram o chamamento, a gente convocou bastante também, e foi um pontapé inicial muito bom. E agora, no próximo sábado, a gente tem ato, né, assim como em várias cidades do país, pelo Fora Bolsonaro, que vai ser no Campo Grande, né, um local tradicional de manifestações, de luta da população, na Praça do Campo Grande, às 14 horas, né, a partir das 14 horas, e aí eu convoco, né, convido a todos a pegar sua máscara, face shield, luva, roupa de astronauta, armadura, vá do jeito que você se achar mais seguro, mas vá, leve amigo, né, familiar, todo mundo, porque a tendência de mobilização é grande, precisamos engrossar as mobilizações, e o que já está acontecendo já está acuando, né, o governo Bolsonaro, o Bolsonaro aí que estava numa tendência de botar seus fascistas aí na rua, né? Apesar de eles estarem sendo protegidos aí pela polícia, está tendo toda uma manobra para poder proteger os fascistas na rua de levar porrada, né? E de ser varrido das ruas aí pelas torcidas, pelas manifestações. A tendência das manifestações populares é grande. Então é isso. Em Salvador, sábado às 14 horas no Campo Grande. Isso mesmo. Nós tivemos... Aí o que aconteceu, né? Voltou aqui na última manifestação aqui em São Paulo, eu acho que aconteceu em alguns estados também, aquele tradicional bloco da esquerda ultra pequena burguesa, que eu já nem sei o que faz essas manifestações, e vai lá e entrega flores para a polícia militar, e todo mundo fica envergonhado.
Essa que é a verdade. Não, é uma coisa assim. O que acontece? Eu acho que isso aconteceu mais em São Paulo, Juliano, porque o Boulos, que fez aí negociação com a polícia pra fazer um ato, né? Essa imagem é uma imagem que tá circulando aí pela internet de uma moça que vai lá e entrega uma flor pro O policial e termina na policial ali cadeia. da Força Nacional, acho que dos Estados Unidos, e depois ela vai presa. Porque a polícia, ela é assim. O que que acontece? Aqui em São Paulo tem a discussão do ato do domingo, né? A justiça aí determinou que não podia acontecer o ato na Paulista, dois atos ao mesmo tempo, mas isso era só para tirar a esquerda da Paulista e os bolsonaristas não serem escorraçados pelos torcedores e pela revolta popular. Aí o Boulos, funcionário da Frente Ampla, foi lá e negociou diretamente com a polícia. Pelo menos o policial, na hora que a gente chegou lá no ato, ele veio falar isso pra gente. Que o Boulos tinha combinado que o ato da esquerda seria no Largo da Batata. Aí o que acontece? Nós convocamos ato na Paulista, nós não negociamos com ninguém fazer ato no Largo, inclusive também não acatamos medidas ditatoriais do Bolsonaro com o Dória, do Dória, né, com o Bolsonaro, e fizemos o ato lá. Só que aí lá no ato do Largo da Batata, o ato aí que o Boulos está manipulando para fazer um ato bonito para a direita gostar e continuar permitindo que a esquerda saia às ruas, teve até lá uma encenação, entregaram flores para a polícia. E aí depois, um grupo lá de manifestante, um pessoal que estava no Largo da Batata, que queria estar na Paulista, depois que acabou o ato no Largo da Batata, eles tentaram subir lá para Paulista. E aí eles tiveram uma troca de experiência, né? Um pessoal deu flores para a polícia e a polícia deu o que ela tem de melhor, bombas e tiro de borracha. Reprimiu o pessoal que estava tentando subir para Paulista, o que nem fazia muito sentido, né? Porque o proibido não era ter dois atos ao mesmo tempo na Paulista. O horário que esse pessoal estava subindo lá para Paulista nem tinha mais os atos dos bolsonaristas. Então o pessoal poderia subir lá e fazer o ato, né? Mas aí fica escancarado para que serviu essa manipulação aí dos atos e esse combinado com o Boulos. Então fica aqui o nosso repúdio. A polícia, uma das polícias mais assassinas do mundo, não merece flores. Inclusive, ela merece que o seu fim, a única solução aí para o povo negro acabar com o alto número de assassinados pela polícia é pedindo o seu fim, não entregando flores, porque eles não são muito pacifistas, né? Exatamente. Companheiro Eric, flores para a polícia, vai resolver? Olha, não dá nem pra gente rir, né? Porque é muito sério o negócio. Agora, a gente tem que levantar um questionamento. Essas pataquadas que a esquerda pequeno burguesa inventa, né, para empurrar a goela abaixo em mobilizações, em atos aí se dizendo autoridade, né, das manifestações, é perguntado aos manifestantes, né, à população, se eles querem fazer isso mesmo, se eles acham que a PM, que a polícia, que sobe o morro, a favela todo dia e mata alguém, sai e deixa lá, nem leva os corpos, né, larga os corpos lá, merece flores mesmo, né? O que significa isso, né? Então, eu queria denunciar isso, né? Porque, logicamente, isso não é a vontade da população, né? Quem minimamente vai conversar com o povo, desce lá do carro de som, desce do palanque e vai estar perto das pessoas, né? Como a gente faz, como a gente do PCO, e como é natural dentro de uma manifestação, você está lá conversando com as pessoas, né? Está sentindo, vendo o que as pessoas estão falando, trocando informações. E não é isso que as pessoas querem, não. Né? O que a gente viu nos atos do último domingo foi exatamente as pessoas pedindo o fim da polícia militar, né? É pedido aí há anos a fio em manifestações aí nas comunidades pelo fim da violência da polícia, né? E agora a palavra de ordem mais bem definida, pelo fim da polícia militar. Então, é preciso denunciar essa política entreguista, né, de entregar de fato as mobilizações, manifestações para a direita, para a extrema direita, para os fascistas. E isso se concretiza também com o que a gente viu
no último domingo e nesse acordo que foi feito aí na quarta-feira, mediado pelo Ministério Público, onde algumas figuras se colocando como liderança falaram, não, pode deixar que se aparecer qualquer infiltrado, a gente vai entregar, a gente vai denunciar e tudo mais. Ou seja, né, o infiltrado, como a Isadora comentou, no outro tema da lugar de fala, é qualquer pessoa que haja diferente do que aquele grupo entende como certo. Né? Se uma pessoa fizer qualquer coisa diferente, e isso inclui, para deixar claro, o que aconteceu no último domingo, o grupo que se destacou e decidiu não ficar lá ouvindo a lamúria lá do Boulos e subir a Paulista, esses aí vão ser os denunciados, né, pelas ditas lideranças aí do movimento que estão entregando a manifestação para os fascistas. Né? Exato. Isso. Não, manda abraço. E eu acho que como esquerda é absurdo a gente falar que vai entregar qualquer pessoa para a polícia, porque a gente sabe como a polícia trata as pessoas. Então, assim, mesmo que tenha alguma atitude não muito coerente dentro do movimento, o próprio movimento tem que encontrar um jeito de resolver, não entregar para a polícia e criar aí um clima de perseguição contra os manifestantes. A direita, ela já faz esse trabalho muito bem em perseguir os militantes, perseguir os antifascistas. A CNN, essa semana, ela fez aí uma matéria tentando criminalizar os movimentos antifascistas. Eles simularam ali que era um pessoal mesmo do antifascista que estava dando uma entrevista, falando assim que eles são violentos mesmo, etc. Para levantar essa campanha contra a radicalização das manifestações, porque esse o propósito, né? Atacar a radicalização, um povo aí que está cansado do ataque da direita, do ataque do governo do Bolsonaro, uma hora ou outra ele se exalta mesmo. Nós temos visto lá nos Estados Unidos o resultado da crise social. E aí aqui no Brasil, a esquerda está indo a esquerda pequeno burguesa indo atrás desse discurso totalmente direitista de reprimir as manifestações, criminalizar, e o Boulos ele está facilitando esse serviço para a direita, tentando fazer aí de uma forma mais bonitinha. Exato, é preciso ter em mente, né? Eu acho que uma coisa que tem que ficar clara é aprender um pouco com o que já aconteceu nos Estados Unidos até aqui, né? Nem digo o que vai acontecer ainda, mas lá já tocaram fogo em viatura, lá já tocaram fogo em prédios públicos, enfim, o pessoal efetivamente perdeu a paciência com isso daí. Tem toda uma discussão, e a gente vai entrar nela daqui a pouquinho, com relação à questão da violência, esse negócio dos infiltrados mesmo é uma conversa meio besta, porque finalmente se existe... O único remédio para infiltrados em movimento é uma ampla convocação da manifestação que vai ser feita, uma convocação popular do que vai ser feito, coisa que a esquerda nunca faz. Aí quando não tem manifestação, tem os infiltrados. A esquerda que nunca fez nada, não trabalha por essas manifestações, se a esquerda classe média me sai com essa de infiltrados. Exato. Até ontem tava falando, não pode, pelo amor de Deus, fazer ato. Aí vê um levante dos trabalhadores, porque os torcedores, eles representam a classe trabalhadora, e o cara vai lá e, não, fingindo que é liderança, querendo se impor como liderança do movimento. Pois é, nos Estados Unidos se chegou inclusive a situações drásticas lá, né? Existem já faixas e toda uma campanha pelo fim da polícia como eles conhecem, né? Lá eles não são militarizados, seria uma polícia desmilitarizada, tal como que tá aí, pintaram um chão, né? Essa palavra de ordem, ela tá em todo canto, ela é muito presente nas manifestações, que começaram a princípio pedindo justiça para o George Floyd, que foi assassinado cruelmente pela polícia. Só que, assim, essa campanha de justiça ela é um pouco vazia, né? Porque, finalmente, os policiais responsáveis pelo assassinato, eles foram presos. Um deles até já foi liberado depois de pagar uma fiança milionária. E não dá muito certo. Então, a população percebendo que o problema é a instituição, essa palavra defund the police, que parece que é uma coisa no sentido de você não dar mais dinheiro para a polícia, e inclusive é levantado como reivindicação que o dinheiro que seria destinado à polícia, ele seja destinado à comunidade, a projetos sociais, tratamento psicológico, educação, etc. Que é a falta disso que resulta no número de crimes, né? E aí,
lá em Minneapolis, onde aconteceu o crime, a situação é tão radicalizada, a população está se manifestando mais de 15 dias, acho que já vai fazer 17, 18 dias, que eles mesmos estão apresentando aí para ver se eles controlam os ânimos, dissolver a polícia. Acho que o Eric depois até pode comentar, né, a questão do policial, mas do prefeito, mas por mais assim que a burguesia esteja querendo controlar essa dissolução, o debate ele foi levantado pela população, e não só lá em Minneapolis, né, por todo os Estados Unidos. Você vê essa palavra de ordem. Em Minneapolis, onde está mais organizado, parece, a discussão sobre isso, está até acontecendo conselhos onde a população está discutindo como aconteceria essa dissolução. Então, a tendência, né, a população aí levantar a palavra de ordem e a gente torcer para que eles consigam dar um norte, né, para a nossa política, que inclusive o fim da polícia é uma reivindicação do coletivo. E essa situação aí nos Estados Unidos mostra que é possível, né? Com 15 dias apenas, a população está colocando aí abaixo uma instituição assassina. E eu ia fazer mais um outro comentário, esqueci. Se você quiser, Juliano, passa pro Eric, se eu lembrar eu... Não, manda brasa, pode falar, Eric. Essa questão nos Estados Unidos, como o Juliano falou, é exemplar, né? A gente tem um exemplo vivo, né? Atual. Como o pessoal está colocando em xeque a atuação do Estado, né? Através da polícia. Né? Como a polícia lá é civil, né? Não é militarizada, mas mata do mesmo jeito, né? Matou aí já negros durante as manifestações, nesses últimos 15, 20 dias, e aí foi colocada em Minneapolis, em outras cidades também. Foi apresentado até projeto de lei, né, na Câmara de Vereadores, lá o equivalente à Câmara de Vereadores. O pessoal está reivindicando isso, que cortem o financiamento da polícia, né, que é um meio, né, de acabar, né, com a polícia. Tem o chefe de polícia, que é o atual, é um negro, né? Ele está dando uma série de entrevistas aí, que isso aí já é uma tentativa da direita, mais uma ferramenta para segurar as manifestações. Você tem um negro, aí o cara está dando entrevista em tudo que é lugar, se justificando, tentando conter a revolta da população, até se colocando como revoltado, que foi um crime, o que o cara fez, né, que é inaceitável, tudo mais, que o outro policial branco fez. E está tendo todo um questionamento. Até o prefeito também da cidade, né, o Jacob Frey, né, ele está fazendo demagogia desde o começo, né, querendo aproveitar para ter imagem, né, para ter um ganho de imagem, tudo mais. E aí ele chegou ao extremo de, nessa segunda-feira, ele ir numa das manifestações, lá a paisana, caminhando entre o pessoal, até que o pessoal identificou ele e começou a perguntar, né? E aí, vai cortar o recurso da polícia ou não? Vai acabar com a polícia ou não? Ele não teve como fugir da pergunta, perguntaram ele 2 vezes, não teve como fugir, expulsaram ele da manifestação, né? Só expulsaram, poderia ter feito algo pior, né? Foi até corajoso. Mas realmente é uma situação exemplar, né? E aí fica aqui um aprendizado que é muito, relativamente, simples você criar um movimento, né, essas manifestações que estão crescendo aqui no Brasil, né, levantando a palavra de ordem objetivamente contra um problema real, né, contra um problema concreto, e não estátuas, ou monumentos, ou coisas abstratas como racismo estrutural. Isso é uma coisa abstrata, que só leva a debates acadêmicos, né? Hoje em dia, o que está na pele de todo mundo, a população negra, aí é a polícia matando a rua, né? Então, é muito fácil, como a Isadora falou, 15 dias aí foi o suficiente para o pessoal já colocar na ordem do dia o fim da polícia lá nos Estados Unidos, né? Exato. É isso aí. Posso fazer meu comentário? Hoje eu tô te cortando. Vai lá. É que eu lembrei o comentário. 2 coisas, na verdade. Ontem reestreou o programa Entrevistas aqui na Causa Operária TV e reestreou com
aí com um grande estilo. Foi a pessoa entrevistada, é uma militante da célula do partido lá na América do Norte, lá nos Estados Unidos, e a Tatiane, ela inclusive participou das manifestações em Boston. E aí ela na entrevista ela conta aí um pouco melhor a situação. Eu recomendo aí os companheiros assistirem essa entrevista, é muito legal. E aí uma coisa que eu acrescentaria o que eu ia falar, que a Tatiane também fala que a questão lá nos Estados Unidos agora, e o que ela sente falta para impulsionar mesmo a política levantada aí pelos manifestantes, pelo movimento negro, é a falta de um partido operário revolucionário como o PCO. Porque lá tem os dois partidos principais, né, os democratas e republicanos, que eles de maneira alguma vão acatar essas reivindicações da população, e não tem um partido operário mesmo para consolidar essa política. Então, pode ser que o movimento ele agora encontre uma dificuldade de se organizar e de impor essas palavras de ordem, essas reivindicações levantadas da população por conta disso, né? Mas o debate está aí, 15 dias de manifestações radicalizadas que não acabaram, mostram aí que, ao contrário do Emicida, que fala que se a gente for para a rua é pior, porque tem os infiltrados e tem os alienígenas e tem o bicho papão, é pelo contrário, que se a população vai para a rua e leva suas manifestações e reivindicações, as coisas mudam. Aproveitando a deixa, né, nós vamos aqui discutir um pouco as polêmicas levantadas aí pelo movimento negro, ou algumas pessoas ligadas ao movimento negro, diante de algumas considerações que foram feitas ao longo da luta aí contra o fascismo pelo Fora Bolsonaro. A primeira que está chamando bastante atenção, inclusive nossa, é essa proposta, né, que na verdade é uma proposta. Alguém fez e estão divulgando, que é a destruição de monumentos supostamente ligados à escravidão, supostamente ligados à tortura da população brasileira, etc. e tal, uma espécie de simulação do que aconteceu em outros países aí. Bom, uma matéria que eu vi, inclusive a pessoa, o site é o guianegro.com.br. A pessoa enumera lá 8 monumentos racistas que podem ser derrubados. Eu olhei assim e falei, mas que preocupação que é essa com monumentos a serem derrubados? Bom, eu acho que de política geral nós discutimos já em outras oportunidades na própria imprensa escrita do partido. O companheiro Rui também já colocou a nossa posição, mas no geral nós não somos favoráveis a essa política deliberada, quer dizer, pensada para ser feita assim, porque, primeiro, ela não resolve a situação do negro. Se você se propõe a destruir todos os símbolos que supostamente, ou obras, ou monumentos que seriam supostamente racistas, como solução para o problema do negro, sinto informar, isso não é solução nenhuma para a libertação do povo negro, muitíssimo pelo contrário. Nesse raciocínio, você seria levado a acreditar que você teria que destruir, por exemplo, todo o Vaticano, por conta da Igreja Católica. Ao mesmo tempo, você teria que destruir o próprio Cristo Redentor no Rio de Janeiro, que também é uma obra que faz referência ao poder da Igreja Católica. Você, na verdade, teria que destruir todas as igrejas, porque são igrejas católicas ou de outra ordem religiosa, e cá entre nós, nenhuma dessas organizações tem lá o seu passado ligado à luta dos direitos humanos, etc. e tal. Então, a proposta de se destruir monumentos, de pronto, quer dizer, de caso pensado, de um planejamento de ser feito, é um negócio totalmente esquisito, visto por nós como uma maneira muito estranha de se reagir ao racismo. Seria se desconsiderar tudo que foi discutido, por exemplo, só neste programa com relação ao racismo, e partir para uma política de destruição de monumentos. Monumentos têm de mais variadas categorias no Brasil, né? Inclusive, uma das propostas é a destruição, está aí, acho que é o Borba Gato, que é dos alvos aí dos destruidores de monumento. Que é um pessoal que não consegue nem, cá entre nós, não consegue nem, quem propõe isso aqui no Brasil, mal consegue fazer um panfleto que dirá destruir o monumento. Mas, de qualquer maneira,
Fica aqui a discussão a respeito do problema, né? E a nossa proposta. Esse monumento aí, das bandeiras, né? Aqui em São Paulo, que também saiu na matéria como proposta para ser destruído, com relação aos bandeirantes, também cabe uma discussão. Os bandeirantes são responsáveis, por exemplo, pelo tamanho do Estado brasileiro. Não fossem os bandeirantes, o Brasil seria tão somente uma faixa litorânea. É preciso destacar esse aspecto. E, em segundo lugar, vocês teriam que parar, olhar e pensar o que efetivamente a destruição do monumento deste levaria à vitória, qualquer que seja ela, para a questão da luta do povo negro. É fato isso mesmo? Ou é uma questão cultural, de reconstrução, que é toda uma conversa escorregadia da esquerda pequena burguesa que não quer fazer nada? Exato. Eu aproveito para emendar a nossa proposta. Se a proposta é destruir alguma coisa, eu proponho que comecem pelos presídios brasileiros, em primeiro lugar. Se existe algum monumento racista no Brasil, esse monumento se chama Presídio Brasileiro. As cadeias públicas, as delegacias de polícia, por que não começar por aí a destruição, já que se quer destruir aquilo que representa a opressão do povo negro? E mais, esses monumentos que eu citei aqui são monumentos que representam a opressão do negro na atual etapa, não é que passou 500 anos. Exato. É a opressão do negro no atual estágio. Nós temos aqui milhares de negros mortos pela polícia militar. Que tal uma viatura, por exemplo? Nós temos aqui uma população carcerária de quase 1 milhão de pessoas que causam dano ao povo negro real e sentido. E, finalmente, nós temos todos os outros ataques à população negra feitos aí pelos golpistas e pelos bolsonaristas. Então, se a proposta aí, por esses gênios da esquerda pequena burguesa, destruir monumentos, propõe que só alterem um pouco ali o objetivo e vão tentar destruir, por exemplo, a Papuda, que está lá com mais de 1.000 contagiados pelo coronavírus, e eu não vi ainda essa esquerda pequena burguesa genial propor libertar todos os presos de lá e cuidar do pessoal. Não vi isso aí ainda. Exato. Essa discussão das estátuas, ela surge porque lá nos Estados Unidos e na Europa, onde as manifestações estão radicalizadas, estão acontecendo, o pessoal ali no calor da emoção tem pichado, tem tacado fogo e destruído estátua, monumentos referente aí, reis que... Um do caso é daquele rei que causou uma destruição total no Congo, outras figuras aí que representaram, de certa maneira, realmente um ataque à humanidade, principalmente a população oprimida. Só que aqui no Brasil é engraçado porque, assim, você vê que tem um pessoal aí que nem de movimento negro por exemplo, o Emicida, que nem de organização, de nada, e fala que é contra as manifestações, porque é contra os infiltrados e não sei o que é contra, vai assustar o pessoal, vandalismo, etc. E aí, o pessoal, na verdade, não tá fazendo nada, não quer fazer nada, e aí fala assim, não, vamos destruir tal estátua, porque é por causa disso que existe o racismo. Fica numa discussão muito ideológica, de que o racismo seria estrutural e é culpa da história. De fato, a gente tem uma história que não dá orgulho a ninguém. E, de fato, uma história aí de muito sofrimento para o povo negro. Só que a gente tem que olhar a história e trabalhar para que isso não continue. E a gente tem aí o Bolsonaro atacando os direitos dos negros, dos trabalhadores. Nós temos o Sérgio Camargo atacando atualmente o direito da população negra. E aí o pessoal fica na discussão do quanto ruim foi o Pedro Álvares Cabral ter descoberto o Brasil. Ele era um navegante, chegou aqui, descobriu o Brasil, depois foi para a Índia, porque ele queria fazer comércio de tempero. Aí tem a questão dos bandeirantes. Inclusive, essa obra aí dos bandeirantes lá no Ibirapuera que eles querem destruir é uma obra da Semana da Arte Moderna, do Brecheret, uma obra muito importante para contexto histórico do país. Que diferença vai fazer destruir isso? Não tem nenhum fundamento. O Rui, ontem, ele esteve presente no DCM, ele já apresentou a posição do PCO, e ele, inclusive, fala, claro, que no momento de
de calor ali da manifestação, alguém lá pichar um monumento, pichar uma parede, sei lá, pichar qualquer coisa, etc e tal, tudo bem, quem somos nós para condenar? Pichou, mas tá pichado, quebrou, tá quebrado. o pessoal não tá nem fazendo isso, né? Tá reclamando do pessoal que quebra vidraça e tá falando aí de destruir monumentos que representam a história do Brasil. Não faz sentido. E como bem o Juliano falou, já que a gente tem uma vazão aí de revolta, quer destruir as coisas, vamos destruir então as prisões, destruir delegacias, carros de polícia, que é o que o pessoal tem feito lá nos Estados Unidos e tem conseguido colocar em dia o debate sobre o fim da polícia. Se a gente for lá e destruir o Borba Gato, que vai fazer? Que diferença vai fazer? Vai ser um negócio meio cômico, não? Não vai acontecer simplesmente nada. Porque o problema é o seguinte, contra a PM ninguém quer falar nada, né? Quer fazer acordo, que nem o Guilherme Boulos, né? A polícia militar é essa, né? Que a gente conhece. E, na verdade, deveria ser atacada do começo ao fim dessas manifestações todas. Não existe nenhuma outra organização ou corporação que consiga causar o maior dano à população negra como a Polícia Militar brasileira. Tá para nascer no mundo, tá para ter escultura, monumento que seja tão danoso ao povo negro como a Polícia Militar e os já mencionados campos de concentração, os presídios brasileiros. Mas é isso aí. Eric, vamos lá? Comentários sobre a destruição dos presídios. Pessoal, vocês colocaram muito bem, né? Isso aí não dá para entender, né, em sentido prático, qual a função disso aí, né, de você destruir monumentos, estátuas, esculturas, que benefício isso vai trazer, né, para a luta do povo negro e do trabalhador em geral, né? Não vai mudar nada. Mas eu queria também pontuar no sentido a gente se colocando, vamos dizer assim, numa manifestação, né, num conjunto de manifestações como está começando a ocorrer no país, você começar a levantar pautas como essas, né, parece uma tentativa deliberada de sabotar as manifestações, né? Parece que vamos dizer assim, os estrategistas da esquerda pequeno burguesa ficam imaginando lá de trás do computador, né, no seu home office, peraí, vamos enfrentar a polícia? Não, peraí, não dá para enfrentar a PM, não dá para enfrentar o choque, vamos fazer uma manifestação na frente do Palácio do Governo? Não, do governo não, peraí, já sei, tem muita estátua por aí, né, estátua que pode estar desguarnecida, a gente pode ir lá na calada da noite, a gente derruba, tira a foto, bota na rede social, né? É só um exemplo. Agora, isso de fato visa sabotar as manifestações, porque você canaliza vamos dizer assim, tanto a revolta como o movimento das pessoas para uma coisa inócua, né? Vamos dizer que você faça um grande empreendimento, você a gente viu aí imagens aí na Europa, o pessoal com máquinas, com alguma retroescavadeira para derrubar isso aí, isso aí tem que botar uma certa estrutura. Quem tá participando tem que, sei lá, alugar uma máquina para fazer isso, ou então juntar uma galera algumas horas para derrubar aquela estátua. Essa energia pode ser gasta nas avenidas do centro da cidade do país aí, né? E não também fazer como o pessoal tem colocado aí em São Paulo, né? Colocar a manifestação lá para fora da cidade e depois fazer o pessoal caminhar de fora da cidade até o centro da cidade. Isso aí também é outra estratégia de canalizar a energia do pessoal de forma errada, né? Vamos dizer assim, de fora, para deixar sem objetivo na manifestação, né? O pessoal está lá querendo protestar contra o governo, contra os fascistas, expulsar os fascistas da rua, da Avenida Paulista, do centro da cidade, tudo que é das ruas do país, né? É para isso que tem que ser canalizado a energia das manifestações. Totalmente de acordo, acho que energia não falta. O companheiro lembrou bem aqui a questão dos bancos, sempre são alvos aí de manifestações, até porque banco, tem tanta desgraça, mas banco não para de quebrar recordes de lucros nesse período aqui. Lembrar também que em 2013, se eu não estiver enganado, me corrijam, mas tentaram
caguetar aí, fazer o dedo de gesso, né, contra os Black Blocs, inclusive propuseram que eles saíssem das manifestações porque eram violentos. E eu destaco que uma das únicas organizações, se não a única, a defender os Black Blocs naquela altura foi o Partido da Causa Operária. Então, a gente precisa ter mais coerência, né, consequência naquilo que nós estamos pensando, naquilo que nós estamos nos propondo a fazer. O programa com 1h30 é uma maravilha, se bem que já está acabando. Eu queria só destacar mais uma polêmicazinha rápida que vira e mexe aparece na discussão, que é essa de que a violência do movimento organizado na rua daria ensejo ao aumento da repressão, que nós negros já somos vítimas da repressão, então não podemos marcar toca, dar uma brecha, ser presos de novo, dar o pontapé para um aumento da repressão, dar o pontapé para o fechamento do regime, e que diante desses problemas aí, supostos problemas, nós negros não deveríamos participar de manifestações, não deveríamos sair às ruas, porque se nós o fizermos, nós sofreremos ainda muito mais. Falso de todo, de conjunto. O negro, inclusive, tudo que conquistou até hoje foi através de mobilização nas ruas, inclusive contra o sistema repressivo, inclusive em épocas que a manifestação era oficialmente proibida, como foi o caso da própria fundação do Movimento Negro Unificado, que fez a assembleia na Praça da Sé, em plena ditadura militar. Praça da Sé, Paulista, Lago da Batata, é meio complicado, o pessoal está com a cabeça meio fora do lugar, mas enfim, destacar que não, pelo contrário. Se não tiver manifestação, não há redução da morte de negros, seja por doença, seja pela violência policial, e todo mundo sabe. Periferia e favela também, a polícia só para de atuar quando o movimento negro faz alguma coisa, quando a população faz alguma coisa. Aqui em São Paulo é tradicional, se matar alguém, tocar fogo em ônibus é o único jeito de esperar que a polícia pare de atuar lá. E por fim, eu deixo aqui já meu boa noite, convocando os companheiros a participarem conosco neste final de semana, dia 13 e 14, aqui em São Paulo, das manifestações convocadas. Mas se você é de outro estado, busque se informar, porque vai ter manifestação de rua neste dia 13 em todo o país. Uma boa noite, Isadora. Boa noite. Juliano, só para encerrar com a discussão do Emicida, ele falou que mais violência nas manifestações criam mais violência. Os Estados Unidos responde muito bem ele. 15 dias de protesto estão aí colocando em xeque a polícia, e não o contrário. Então, eu tinha esquecido, só destacar que quase 700 mil pessoas foram mortas, 700 mil iraquianos foram mortos na guerra do Iraque. Se o povo não reagisse, não tivesse a sua reação, da maneira que fosse possível, da forma que for possível, os Estados Unidos estariam lá até hoje. Então fica aí a dica para quem acha que você deve, né, aguentar as bombas caírem na sua cabeça de maneira pacífica. Boa noite, Eric. Boa noite, pessoal. Muito bom programa nesse novo formato. Obrigado ao pessoal que acompanhou a gente ou vai vir a assistir mais tarde. Boa noite. E para encerrar o programa, a produção vai deixar rodando um vídeo aí da nossa participação do coletivo no ato da Paulista no domingo. Então, tchau, obrigada, companheiros. Boa noite. Diante da luta, ele capitulou diante do fascismo. A direita tem vindo aqui na Paulista ameaçar os direitos do povo. Eles têm permanecido aqui todos os domingos. E cansados da paralisia da esquerda, cansados dos ataques do Bolsonaro, os torcedores chamaram um ato aqui na Paulista e mostraram como enfrentam o fascismo. Eles colocaram para correr os fascistas. E só não foi pior porque a polícia, a serviço do Bolsonaro, a serviço do fascismo, impediu que o povo mostrasse a força que tem. Aí, o Boulos, a esquerda capituladora, que está se unindo com a direita para controlar a revolta popular, foi lá e, em vez de enfrentar um juiz bolsonarista que quis definir onde que a gente vai fazer manifesto contra o Bolsonaro, foi lá se esconder no Largo da Batata, lá na Vila Madalena. E aí, agora a gente tá aqui, rodeado por policiais. Desculpa. E os coxinhas estão lá fazendo o ato deles.
E vai ser assim enquanto a esquerda não tomar as ruas. Porque a direita articulou isso com o Boulos, porque a esquerda é muito maior do que a direita. O povo é muito maior. Fora Bolsonaro! O povo, inclusive, é maior do que a polícia. E se o povo sair para as ruas, igual está acontecendo na Europa, em Paris eles proibiram também manifestações. Porque é assim, eles proibiram agora na Paulista. Mas se a gente deixar, eles vão proibir no Largo da Batata, eles vão proibir em qualquer lugar, e eles vão começar a caçar a liderança das esquerdas dentro de casa. Porque a polícia já mata dentro de casa. O João Pedro, ele estava dentro de casa quando ele foi fuzilado pela polícia pelas costas. Pelas costas ele foi fuzilado. Dentro da sua casa. E é isso que a polícia já está fazendo nas periferias. Porque a polícia não teve quarentena. Eles não estão fazendo isolamento social. Eles estão ainda mais atacando o povo. E a esquerda se escondeu dentro de casa e abandonou os trabalhadores. Os sindicatos fecharam e abandonaram os trabalhadores que estão sendo demitidos, que estão sendo escorraçados, que estão sendo obrigados pelos governadores a pegar ônibus e metrô lotado. E aí, um juiz bolsonarista simplesmente fala que a gente não vai fazer um ato na Paulista e a esquerda enfia o abelha entre as pernas e vai lá se esconder. É essa a esquerda que a direita gosta. Mas aqui, nós não somos. Os trabalhadores não são capituladores. Os torcedores mostraram que não são capituladores. E a gente precisa aumentar as nossas manifestações e fazer as nossas manifestações onde nós quisermos. E nós queremos fazer na Paulista, que é o lugar histórico da luta popular aqui em São Paulo. E que fique claro, companheiros, a direita está morrendo de medo do povo. A burguesia mundial está morrendo de medo do povo. Porque o povo cansou da repressão. No mundo inteiro, o povo pede o fim da polícia, porque ficou muito claro para que serve a polícia. Para reprimir o povo. Polícia assassina! Para pegar todo o dinheiro do trabalhador e dar para meia dúzia de bilionários. Inclusive o dinheiro de todo mundo que está aqui. A burguesia mundial está assustada com o que está acontecendo. E nos Estados Unidos, no coração do imperialismo, nos Estados Unidos, no coração do capitalismo, morreram 100 mil pessoas pelo coronavírus. Todo mundo fala da Venezuela, mas lá a pandemia está controlada. E a polícia não está matando o povo igual nos Estados Unidos. A polícia não está reprimindo o povo lá.